Então Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. É pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábola: escutai. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá sobreviver. Se, portanto, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas há de perecer. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então lhe saqueará a casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que venham a proferir. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus não terá perdão, porque é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque eles falavam: Jesus está possesso de um espírito imundo. Eis aí, mãe, o eterno escândalo da ignorância humana. Jesus, o médium de Deus, ser acusado de estar cheio de demônios. Mas nesta passagem, mãe querida, toda a seiva da religião de Deus. É o próprio Jesus que está falando, não sou eu. Quem sou eu para falar? O próprio Cristo, ungido de Deus, Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Cristo declara: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens, inclusive se blasfemarem contra mim mesmo, o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito, nunca mais terá perdão. É réu de pecado eterno. Tu sabes, mãe, que esta passagem provocou muita confusão, porque no original grego está: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Ora, nós sabemos que Espírito Santo hoje é uma entidade coletiva. Essa multidão de santos do Pai Altíssimo és tu mesma, Virgem Maria. São os patriarcas, são os profetas, são os apóstolos, os evangelistas, os estafetas, os codificadores da religião de Deus. Todos eles formam o Espírito Santo. É a gloriosa falange de São Francisco de Assis, que já foi o discípulo amado e antes foi Daniel. São estes.
os integrantes do Espírito Santo, mas todos abaixo do Cristo e muito mais abaixo de Deus. Como então fazer sentido esta expressão de Jesus? Serão perdoados aos homens todos os pecados e blasfêmias, mesmo que disserem contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, porque é réu de um pecado eterno. Mas agora o céu esclareceu esta dúvida. Quando Jesus encarnou, isto é, quando Jesus tomou a condição humana no seu corpo fluídico, já encontrou entre os judeus esta doutrina. Os judeus chamavam Deus de Espírito Santo. Espírito Santo era o Criador de todo o mundo, o Criador da natureza, o Criador dos homens, o Criador dos animais, o Criador dos vegetais, o Criador dos minerais. Ele era o Espírito Santo. Portanto, mãe, hoje nós sabemos compreender, não há nenhuma contradição. Jesus não cometeu nenhum erro colocando o Espírito Santo acima dele mesmo e acima de Deus. Porque há uma hierarquia espiritual e é a única que nós seguimos. Não seguimos a hierarquia humana, que o homem não tem capacidade de discernimento para hierarquizar a quem quer que seja. Que aqui prevalece é o pistolão, é o conhecimento, é o favoritismo, é o paternalismo, é o filhotismo. Todas as tendências negativas da humanidade involuída, ainda muito involuída. Mas nós queremos, na religião de Deus, a hierarquia espiritual. A hierarquia determinada pela lei universal da reencarnação. Os homens desigualam porque uns são mais velhos, outros são mais antigos, muito mais antigos, antiquíssimos, e já outros são jovens, muito jovens, são crianças. Porque Deus não para de criar. Todos os espíritos não foram criados no mesmo dia e na mesma hora. Eis a explicação. Esse é o comunismo divino. Esse é que vai dominar na humanidade inteira para liquidar o comunismo ateu, irreverente, herético, sacrílego, a negação de Deus. Por isso que ele blasfema contra Deus. É réu de pecado eterno. Toda doutrina que negue a existência de Deus é ré de pecado eterno. Não terá salvação. A LBV dá ao mundo o comunismo divino para liquidar o comunismo humano, materialista e ignorante. Vai ser mais uma vitória do nosso Brasil no concerto das nações. Mas, minha mãe, nós vemos aqui como Jesus é incriminado, como teu filho é blasfemado, chamado de Beelzebul pelos homens que eram aqueles fariseus de dura cerviz, por aqueles escribas de alma crestada na hipocrisia e na maldade. Se Jesus passou por tudo isso, todos nós temos de passar pela mesma coisa. O próprio Jesus nos advertiu. Tudo que eu passar, vós tereis de passar. Tudo que eu faço, vós tereis de fazer.
E mais ainda, isso fareis até o dia da minha volta. Mas graças a Deus já estamos chegando ao fim desse suplício bimilenar. Jesus já está voltando e essa é toda a alma da pregação da LBV. E a nossa alegria de receber um mestre de volta. E a minha, então, muito maior, de lhe entregar o rebanho único, que é somente dele, o Cristo de Deus. Tua bênção, Mãe.